Olá, meus prezados irmãos, paz e graça seja com todos os meus prezados, que Deus venha abençoar a cada um de nós, a cada dia, a cada momento, nessa nossa jornada rumo ao lar celestial. Meus prezados irmãos, somos muito gratos por tudo, porque Deus tem nos abençoado, tem nos concedido graça de retornarmos ao canal Despertar em 1844. Um canal que tem trazido bênçãos, tem trazido esclarecimento, tem trazido uma mensagem de reavivamento e reforma. Estivemos parados por alguns dias, mas estamos retornando de novo com as mensagens, com mensagens atuais, mensagens dentro da Palavra de Deus, Bíblia e Espírito de Profecia. Nós iremos estudar hoje um tema muito importante. Todos os temas são importantes, mas nós iremos estudar um pouco desse livro. Esse livro, O Retorno da Chuva Serôdia, ele vai iniciar, nós iremos iniciar nosso vídeo de hoje com esse livro. Ele vem tratando sobre a apostasia da nação judaica por o povo de Israel esquecer sua história. Devido à nação de Israel, o povo de Deus no passado, por eles não estudarem a história deles, eles entraram em uma apostasia, que esta apostasia levou o fim deles como igreja de Deus, como nação. E nós estamos repetindo, diz a palavra de Deus, a mesma história. Nós estamos repetindo a história da nação judaica. E Ellen G. White, a nossa profetisa, ela nos faz um grande alerta. Nós, como povo, devemos estudar nossa história. E ela diz mais: se nós não estudarmos a nossa história, nós iríamos entrar em uma apostasia. Então, o povo de Israel, como povo de Deus, eles não simplesmente havia apostasia entre eles, mas diversas vezes eles estavam em apostasia, como igreja. E também hoje, nós como igreja, nós hoje, na atualidade, a igreja adventista do sétimo dia, ela está em apostasia. Ela não simplesmente tem apostasia, mas ela está em apostasia. Outra questão. Durante toda a jornada do povo de Israel no passado, o povo de Israel, diversas vezes, eles haviam se apartado do Senhor, do seu Deus. Nós iremos nesse instante orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, para darmos continuidade a esse maravilhoso estudo. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo. Venha nos abençoar nesse momento. Há mais um vídeo, há mais uma mensagem que será apresentada ao teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus prezados irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele nos compara, nós como igreja, como a sua esposa, como uma esposa, e Ele como sendo o nosso esposo, o nosso marido. O povo de Israel no passado era tido como a esposa de Deus, a esposa do Senhor. Houve um casamento entre Deus e o seu povo. E Deus, Ele sempre conduziu o seu povo à retidão. Mas por diversas vezes, a nação de Israel, eles haviam se apostatado. Eles haviam entrado em adultério espiritual, em prostituição, haviam se unido com os deuses pagãos, com o mundo. Eles haviam retornado para o Egito, haviam se apartado do Senhor. E nós olhamos essa história se repetindo hoje em nossos dias. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 22 de outubro de 1844, ela surgiu como um movimento. E mais tarde,
Em 1863, essa igreja organizou-se como um povo, uma igreja organizada. Deus deu a esta igreja um profeta vivo. Deus levantou um profeta, Ellen G. White. E através do dom de profecia, Deus iria conduzir o seu povo até o lar celestial. Se assim este povo quisesse, obedecesse e aceitasse as instruções do profeta que Deus levantou. E como a nação de Israel, como o povo de Israel, havia se esquecido de sua história passada, da mesma forma, nós como igreja, como liderança, também com o passar do tempo, com o aumento do povo, da mesma forma deixou de olhar para a sua história. Nós iremos ler o livro O Retorno da Chuva Serôdia, a página 25 e página 26. Leiamos. A motivação por trás deste estudo é o desejo sincero de que nossa história seja compreendida corretamente, diz o autor. Esse livro ele vem tratando com respeito à rejeição da chuva serôdia, à rejeição da mensagem da justificação pela fé, em 1888. E também esse livro ele vem mostrando como a liderança de nossa igreja, alguns líderes da alta cúpula, como eles têm trazido ao povo adventista uma falsa história do que aconteceu em 1888. O autor vem mostrando cartas e até mesmo livros adulterados para poder trazer uma história que não aconteceu. É importante que todo adventista do sétimo dia lesse esse livro, Retorno da Chuva Serôdia. Lesse o livro Cartas às Igrejas do Pastor Andrias. É importante esses livros. O livro A Humanidade de Cristo. Também os livros do pastor Collie. Todo adventista que deseja ter um conhecimento verdadeiro da nossa história, que quer realmente receber a chuva serôdia, que quer compreender a mensagem da justificação pela fé, deveria revisar os nossos pioneiros. Continuemos a leitura. Nesse contexto, a famosa declaração de Ellen G. White, feita em 1892, é muito adequada. Abre aspas. Nada temos que recear quanto ao futuro, ou temer, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou em nossa história passada. Ela diz, nada temos a temer quanto ao futuro, nada. Ela diz, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que Ele nos ministrou no passado. Se nós esquecermos, deixarmos de conhecer a maneira como o Senhor nos guiou, a maneira como o Senhor guiou o seu povo, como Ele levantou a primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica, a terceira mensagem angélica, como Ele guiou este povo, levantou este povo.
se nós esquecermos os ensinamentos que ele nos ministrou no passado, as mensagens que ele trouxe para essa igreja, as mensagens que levantou este movimento, as mensagens que nos tornou adventista do sétimo dia, ela diz, aí sim, poderemos temer e temer. Por quê? Porque a partir do momento em que nós, como igreja, não examinamos a maneira como o Senhor nos trouxe e as mensagens que Ele nos ministrou no passado, Satanás se levantaria e se levantou, nos trazendo a nós, como povo, uma falsa história. Uma história que não aconteceu, que não existiu. E aí sim, e ele vai nos conduzir até o lago de fogo e enxofre. Por isso que ela nos escreve essa mensagem. Nada temos a temer quanto ao futuro. Ela diz, não devemos temer. Deus é o nosso condutor. Deus é o nosso capitão. Ela nos lembra também que a causa para o fracasso do povo de Israel foi o fato de terem se esquecido de sua história. Ela diz aqui, o autor diz, o povo de Israel fracassou, o povo de Israel pereceu, por eles terem se esquecido de sua história. Uma vez, eu estava viajando e ao meu lado sentou um jovem muito educado, uma boa aparência, e era um jovem muito inteligente. Ele iria para uma certa cidade, ele trabalhava no fórum. Começamos a dialogar, ele falou que era da Igreja Batista. E eu perguntei para ele, jovem, quando surgiu a Igreja Batista? Quem foi o fundador da Igreja Batista? Quais são os pilares, os ensinamentos que tornam a Igreja Batista o que ela é? E ele não soube responder nenhuma das interrogações que eu fiz a ele. E eu disse a ele, jovem, não me leve a mal. Se você perguntasse o nome do meu pai, o nome de minha mãe, o lugar em que eu nasci, se eu não soubesse te responder, você iria olhar para mim, sorrir e dizer que eu estaria com algum problema mental. Então, irmãos, isso é o que acontece quando nós, adventistas do sétimo dia, não conhecemos a nossa verdadeira história. A maior parte do povo de Deus, adventista do sétimo dia, mesmo daqueles que se dizem da verdade presente, estão igual àquele jovem que eu fiz aquelas perguntas a ele. Agora o autor cita um comentário de Ellen White, está na Review, 21 de maio de 1895, página 321. Leiamos. A razão pela qual os filhos de Israel abandonaram os caminhos de Jeová foi que surgiu uma geração que não havia sido instruída a respeito da grande libertação do Egito operada pelas mãos de Jesus Cristo. Olha só, surgiu uma geração, eles agora haviam abandonado os caminhos que Deus traçou a eles. Diz mais,
Seus antepassados não lhe haviam repetido continuamente a história da proteção divina sobre os filhos de Israel em todas as suas jornadas pelo deserto. O primeiro ponto da apostasia futura da nação de Israel foi o quê? Os antepassados, os líderes daquele povo, os mais velhos, eles haviam negligenciado repetir e repetir a história, o surgimento, o movimento daquele povo. Diz mais. Os pais negligenciaram a própria obra de que Deus lhes havia incumbido. Olha só. E falharam no sentido de instruir os filhos quanto ao propósito de Deus para com seu povo escolhido. Olha o que os líderes, os pais haviam feito. Eles não mantiveram diante deles o fato de que a idolatria era pecado. Eles não mantiveram diante daquele povo de que a idolatria era pecado. Eles passaram uma cortina. O povo se tornou idólatra. Não havia mais pregação entre o povo de Israel. Em seus púlpitos não era ouvido mais a mensagem de que a idolatria era pecado. Analisemos bem o paralelo entre a nação de Israel e o povo de Deus hoje. Continuemos. Eles não mantiveram diante deles o fato de que a idolatria era pecado e que a adoração a outros deuses representava a apostasia de Jeová. Olha só. E de que a adoração a outros deuses representava o quê? A apostasia de Deus. Eles estavam apostatados. Isso não era mais mantido perante o povo. Se os pais houvessem cumprido suas obrigações, nunca teríamos o registro da geração que não conhecia Deus e que, por essa razão, caiu nas mãos de seus despojadores. Foi-me mostrada a obra que Moisés realizou pouco antes de sua morte, convocando o povo de Israel. E ele lhes apresentou em pormenores sua experiência passada, suas provações, fracassos e as advertências que já lhes havia sido dadas. Os líderes, após a morte de Moisés, eles não fizeram aquilo que Moisés fez. Antes de sua morte, Moisés reuniu o povo e apresentou perante eles os seus fracassos, suas vitórias. Olha, nós como povo, caímos aqui. Deus nos abençoou dessa forma. Houve maldição quando entramos nesse sentido. Isso os líderes futuros esqueceram. Esqueceram de recapitular perante o povo a sua história. Agora nós iremos ler o comentário de um pioneiro adventista que diz assim. É a página 26 do livro Retorno da Chuva Cerúlea. Ao observarmos os erros de nossos antepassados espirituais, é possível que nosso coração se encha de aflição e pesar. Mas não podemos mudar o passado. Não podemos reescrever a história. Podemos, contudo, aprender com a história
e colocar em ordem nossa casa e nosso coração, permitindo que o Espírito Santo tenha plena liberdade de realizar em nossa vida sua vontade. Somente no momento em que tivermos em nossos dias uma correta relação com a mensagem da justiça pela fé, poderemos então esperar presenciar o derramamento da chuva serôdia e a terminação da obra. Essas considerações nos conduzem a outra questão. Como sempre aconteceu, Satanás procura prejudicar qualquer movimento de reforma, introduzindo algum tipo de contrafação ou fanatismo, diz o autor. Porque falta de conhecimento da nossa história passada, a falta de conhecimento da verdade, levou o povo de Israel, diz Ellen G. White, lá em Desejado de Todas as Nações, página 36. Ela diz que aquela liderança, aquele povo, eles haviam se tornado os principais representantes do diabo. O povo de Deus, que um dia era a luz do mundo e o sal da terra, representantes de Deus aqui na terra, seus embaixadores, haviam se tornado os principais embaixadores de Satanás. Por quê? Diz Ellen G. White, por negligenciar o estudo verdadeiro de sua história passada. Se nós formos no livro Profetas e Reis, Ellen G. White ali ela fala, um capítulo ela fala sobre Esdras, e fala que quando ele voltou para Israel, ele começou agora a examinar, a pesquisar todos os manuscritos antigos, toda a história daquele povo, e ele quis saber o porquê que aquele povo tinha sido levado em cativeiro para a Babilônia. O conhecimento da verdadeira história nos leva a um arrependimento genuíno, nos leva a uma conversão genuína. Porque é Deus nos contando todo o movimento. Nós iremos ler o livro Profetas e Reis, a página 177. Através dos longos séculos que têm passado desde o tempo de Elias, o registro da atividade de sua vida tem levado inspiração e coragem aos que têm sido chamados a permanecer pelo direito em meio de apostasia. É para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos, 1 Coríntios 10, 11. Ele tem especial significação. A história está se repetindo. Ellen G. White diz assim, a história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível. Pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem. Contudo, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo. Riquezas, famas, prazeres e as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos, e estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente como estavam os adoradores de Baal. Muitos, mesmo entre os que declaram cristãos, têm se aliado com influências que são inalteravelmente opostas a Deus.
e sua verdade. Assim são levados a se afastarem do divino e exaltarem o humano. A página 620 do mesmo livro. Em seu estudo das causas que levaram ao cativeiro babilônico, Esdras havia verificado que a apostasia de Israel se devia em grande parte à sua mistura com nações pagãs. Ele notara que se eles tivessem obedecido a ordem de Jeová, de se conservarem separados das nações que o cercavam, teriam sido poupados de muitas experiências tristes e humilhantes. Aqui nós olhamos Esdras analisando, pesquisando o porquê que a nação de Israel havia, o que ele disse aqui? Se apostatado. Eles estavam em apostasia. Agora analisemos bem um ponto. Por diversas vezes o povo de Israel, a nação de Israel, se rebelaram contra Deus, se uniram com as nações pagãs, e por diversas vezes as nações os disciplinaram. A palavra de Deus diz que eles estavam em apostasia. Agora eu faço uma pergunta. A palavra de Deus, tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia, mostra que quando a nação de Israel foi levada em cativeiro para a Babilônia, eles estavam o quê? Em apostasia. Eles não simplesmente tinham apostasia entre eles, mas estavam em completa apostasia. A palavra de Deus também nos mostra que quando Elias, lá no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal, ali também a nação de Israel, o povo de Israel, a liderança de Israel estava em apostasia. Estava em apostasia. Ellen G. White diz que a nação estava em apostasia. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, em que ele foi morto pelas mãos dos sacerdotes, por mando dos sacerdotes, a nação de Israel estava em apostasia. Mas mesmo em todos esses períodos em que eles entraram em apostasia como nação e como igreja, duas coisas eu quero falar. Deus nunca deixou de ter no meio deles um remanescente. Segundo, eles, mesmo em apostasia, mas eles ainda eram a igreja de Deus, ainda era o povo de Deus. Deus os deixou na apostasia, o largou? Não. Deus agora, por meio desse remanescente, que estava no meio deles, Deus agora levou mensagem de advertência, de repreensão, aconselhando, animando, para que este povo, aquela nação, se afastasse de sua apostasia e se voltasse para o seu legítimo marido. Abandonasse o mundo, o seu amante, e se voltasse para o seu legítimo esposo. Por que Deus me trouxe essa mensagem para eu transmitir ao povo de Deus? Para mostrar que o fato de uma igreja estar em apostasia, isso não significa que ela foi vomitada. Deus havia concedido à nação de Israel 70 anos após aquele cativeiro babilônico, ou 70 semanas, 70 anos que eles iriam retornar,
70 semanas de graça a eles como igreja, como nação. 70 semanas estão determinadas, estão cortadas para o meu povo, para que eles introduzam a justiça eterna, defiam o pecado e etc, etc. E o povo de Deus, como igreja, como organização, eles haviam rejeitado aquela profecia, aquela mensagem. E Ellen G. White diz, o desejado de todas as nações, que eles, a liderança, eles faziam de tudo para que o povo não tivesse conhecimento dessas profecias. Irmãos, nós iremos nesse momento fazer uma oração para darmos continuidade. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem que foi apresentada. Obrigado pelas tuas bênçãos. Venha libertar-nos da nossa cegueira espiritual, Senhor. Ajude-nos, ó Senhor, a reconhecer o nosso estado como igreja e como indivíduo, a lançar a mão da sua justiça para o arrependimento dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.